somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, quarta-feira, 29 de setembro. Confira os destaques desta edição. Comércio de Erechim poderá abrir as portas no domingo que antecede o Dia das Crianças. PDT tem encontro regional nesta quinta-feira em Erechim. E a CBF libera a presença de público na Série C. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Nós vamos começar essa edição falando de uma decisão importante no comércio. O Sindilojas Alto Uruguai e os sindicomerciários informam que os estabelecimentos comerciais representados pelas entidades sindicais poderão abrir os seus estabelecimentos comerciais para o público com a utilização de mão de obra empregada nos domingos que antecedem o Dia das Crianças, ou seja, no dia 3 e também no dia 10 de outubro, exclusivamente no horário das 14 até as 19 horas. As horas laboradas poderão ser pagas em folha ou compensação conforme a CLT. Esta determinação está estabelecida na Convenção Coletiva de Horário do Comércio de Erechim, firmada entre os sindilojas e os sindicomerciários, no parágrafo 3º da cláusula 3ª, que trata da abertura do comércio nos domingos, conforme o documento. Outro domingo que o comércio abrirá será no que antecede ao Natal, dia 19 de dezembro, também exclusivamente das 14 às 19 horas. De acordo com o Sindilojas Alto Uruguai, de segunda a sexta-feira, os estabelecimentos comerciais poderão abrir com a atividade laboral de funcionários para atendimento do público, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, ou seja, às 20 horas, exceto nos feriados nacionais, estaduais e nos municipais. Nos sábados, os estabelecimentos comerciais representados pelo Sindicato do Comércio Varejista poderão abrir para atendimento do público com a utilização de mão de obra empregada, das 8 até as 17 horas, conforme os dias e horários específicos, em outubro, novembro e dezembro, em todos os finais de semana, ou seja, no sábado. Na tarde da última terça-feira, na BR-470, em Lagoa Vermelha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de maconha que era transportada em um Voyage. Em uma ação com a participação do Serviço de Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, policiais rodoviários federais localizaram e abordaram um Voyage que vinha de Santa Catarina. No carro, dezenas de tablets de maconha foram encontrados no porta-mala e nos bancos. A droga pesou aproximadamente 150 quilos, suficientes para produzir mais de 500 mil de cigarros para o consumo. A apreensão acarretou um prejuízo financeiro de cerca de R$325 mil aos criminosos. O motorista, um paranaense de 22 anos, disse aos policiais que levaria a droga até a cidade de Vacaria. Ele foi preso e conduzido para a área judicial local com a droga e também o veículo. E em reunião realizada na última terça-feira, a CBF liberou o acesso ao público nos jogos quadrangulares decisivos da Série C. O quantitativo de público será liberado por setor, conforme a gente apresenta para vocês agora. Preste bastante atenção. Cadeiras sociais, 514 pessoas, 40% da capacidade total de 1.287 pessoas, conforme o PPCI. Arquibancadas, 1.986 pessoas, capacidade total de 10.651 pessoas, conforme o PPCI.
Conforme normas do decreto, informamos as seguintes condições que serão respeitadas: reforço na comunicação sonora e visual dos protocolos para público e colaboradores, abertura antecipada dos portões para evitar aglomeração, ordenamento na saída por setor para evitar aglomeração na dispersão, distanciamento mínimo de 1 metro entre pessoas ou grupos de coabitantes, vedado aglomeração, presença de monitores para fiscalização do cumprimento dos protocolos de distanciamento e o uso da máscara de proteção, de 1 para cada 150 pessoas. Venda ou distribuição de ingressos de maneira presencial exclusivamente em datas anteriores à data do evento. Venda ou distribuição de ingressos na data do evento exclusivamente por meio eletrônico. O Ipiranga recebe o Tombense no próximo sábado aqui em Erechim às 19 horas, no estádio Colosso da Lagoa pelo Campeonato Brasileiro da Série C 2021. Os ingressos antecipados promocionais até o dia do jogo você pode adquirir. Para cadeiras, o valor é R$ 80, arquibancadas R$ 30, ingressos no dia do jogo, as cadeiras custarão R$ 160, as arquibancadas R$ 60, meio ingresso, idoso, estudante, em qualquer dia da compra mantém o valor. Cadeiras R$ 80, arquibancadas R$ 30 e os sócios não pagam. Basta apresentar a carteira no dia do jogo no respectivo portão. Ingressos limitados conforme o setor, de acordo com o decreto estadual e municipal em vigor. No próximo bloco, você confere. Vereador André Julkowski fala do encontro regional do PDT em Erechim e das ações da sua vereança. E a previsão do tempo para quinta-feira. Já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. E uma comitiva de lideranças do Alto Uruguai, capitaneada pelo presidente da AMAL, o prefeito Paulo Polis, o vice-presidente da entidade, o Beto Bordim, e pelo prefeito de Gaurama, o Leandro Puton, estiveram reunidos na última terça-feira em Porto Alegre com o presidente da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Loureiro. Na ocasião, o grupo, mostrando a união da AMAL, entregou ao parlamentar o ofício em defesa da luta regional para alterar a legislação que define a categoria, o tipo de serviço prestado e as formas de financiamento dos hospitais de pequeno porte, conhecidos pela sigla HPP.
Conforme Leandro Puton, a intenção é valorizar e fortalecer essas instituições, até como forma de mantê-las atuando e também para desafogar o atendimento dos hospitais regionais, como a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. Integraram a comissão ainda lideranças de Getúlio Vargas, Itatiba do Sul, Severiano de Almeida, além de dirigentes hospitalares e o coordenador de saúde da 11ª Coordenadoria Regional. Nesta quarta-feira, conversamos com o vereador André Jukoski, que é líder da bancada do PDT na Câmara Municipal de Vereadores, sobre os desdobramentos dos últimos dias referente ao turno único e também sobre as emendas impositivas e repasses para as entidades. Confira agora como foi esse bate-papo. Está aqui conosco hoje o líder da bancada do PDT na Câmara de Vereadores, o professor e também vereador André Jukoski. Me permita chamá-lo de professor porque eu acho que Erechim te conhece como professor, é uma marca tua, uma marca que pode ser vereador muitos anos, mas não vai assumir essa marca de professor. Bem-vindo. Sandra, obrigado. E realmente essa questão do professor, né, até num evento recente, uma ex-aluna me encontrou e disse: tudo bem, professor? Desculpa, não te chamei de vereador porque para mim tu é o professor. Eu disse: não, eu estou vereador, mas com muito orgulho, com toda uma história ligada à educação. Para mim é uma honra muito grande quando as pessoas se dirigem a mim e me identificam não só como o André, mas como o professor André. Isso é muito bacana, muito legal. Isso é verdade. Professor, quanto ao reconhecimento dos professores, tanto na rede estadual, rede municipal e a rede privada, como é que tem sido tudo isso pelo governo do estado? A influência dele, de repente, na educação, nos professores? A questão educacional, Sandra, a questão educacional no país, ela passa por um momento de doença, né? Nós aprovamos dentro do Congresso Nacional, quando eu digo nós, os nossos representantes, certo, o congelamento das despesas, onde já começa o erro, das despesas com saúde e educação. Sim. Né? Então, existem vários temas que estão linkados a essa situação, porque é uma gestão econômica. Então, começou lá, no final do governo Dilma, o Temer seguiu a cartilha com um pouquinho mais vamos dizer assim, um pouquinho mais incisivo. Não mudou durante o governo Bolsonaro. Então, o que acontece? Hoje, a educação não é prioridade em nenhum setor da política brasileira. E eu digo assim, o Rio Grande do Sul, principalmente, até me manifestei essa semana na Câmara de Vereadores, no sentido de que, no momento em que o governador estava com os empresários na CIE, eu estava em aula. Eu não quero nenhum tipo de protagonismo por não ter estado no evento, mas eu não iria deixar os meus alunos para prestigiar um político que simplesmente pisou no pescoço dos professores, mais um que pisou. Os 7 anos sem reajustes do magistério estadual levam a uma perda no poder de compra de mais de 65%. Então, o salário que o professor tinha há 7 anos atrás, hoje ele não compra metade do que ele comprava. Então, essa questão da valorização, os professores municipais, eles têm um salário minimamente digno. Agora, a rede estadual, eu sempre digo, eu quero ver das próximas gerações, daqui a pouco o professor André vai ser conhecido assim durante toda a sua existência. Sim. Porque daqui a pouco a população de Erechim vai estar levando os filhos para a escola e o professor André está chegando de cadeira de roda para dar aula, porque não tem outro professor. Então é uma situação assim, infelizmente, por uma questão fiscal e econômica, gestada de uma maneira equivocada, onde a gente não vê o progresso da sociedade na educação, porque vejam bem, o estado do Rio Grande do Sul andou muito bem depois que nós escolhemos o quê? Todas as brisoletas feitas por Brizola, que foi uma época que a gente teve um ganho. Os países que foram arrasados pelas guerras, como é que eles se reestruturaram? O investimento maciço foi em educação. Então eu vejo com muita tristeza.
Eu vejo com muita tristeza, as nossas universidades estão fechando os cursos de licenciatura porque não é mais rentável. Ninguém mais quer dar aula, por mais que sinta a vocação, eu quero ser professor. Mas vai ser professor sabendo que vai viver à margem de um sistema econômico que não valoriza os profissionais que dão origem a todas as outras profissões. Esse é o lado ruim da questão do magistério. E essa questão agora de estudo híbrido, estudo presencial 50%, híbrido, como é que tem funcionado tudo isso, na tua opinião como professor? É possível entregar um conteúdo de qualidade e o aluno absorver esse conteúdo? Sempre é possível. Só que eu acredito que a pandemia, ela colaborou no esclarecimento de uma pauta totalmente fora de propósito que tramitou na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, proposição de um deputado que eu não lembro o nome, só sei que é um dos deputados do Partido Novo, que queria instituir a educação domiciliar. Então a gente vem num quadro de desvalorização de todos os profissionais da educação. E desculpem a expressão, e não tenho problema nenhum em debater isso, inclusive com o deputado, vem um lunático e acha que a solução é a educação domiciliar. A nossa população que teria condições de oferecer educação domiciliar não chega a 1%. Então a gente perde tempo, recursos da Assembleia Legislativa para discutir projetos que não têm fundamento. Isso não pode acontecer. Então, essa situação da pandemia mostrou que nada substitui o professor em sala de aula. Acredito que a educação básica, o ensino fundamental e o ensino médio, eu até acredito que quando a pessoa está no ensino superior, ela tem essa possibilidade. Sim. Tanto é que os cursos de educação à distância de nível superior, eu não tenho nenhuma restrição. Eu acredito que, se bem aproveitado pelo aluno com uma boa estrutura pedagógica, eles rendem. Agora, a educação básica, onde a gente está formando o cidadão para o mundo, não dá para ser à distância. Nós precisamos estar próximo àqueles que são o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Então, para mim ficou muito claro. O ensino à distância, ele funciona para um determinado perfil, para uma determinada etapa do nosso sistema educacional. Mas não pode ser instituído, e muito menos questão de educação domiciliar. As pessoas têm que enfrentar a realidade da sua comunidade e devem estar lado a lado com aqueles. O ensino particular já é uma realidade bem diferente. Também sofreu os percalços dessa questão da pandemia, mas com uma estrutura totalmente diferente. É verdade. Falando um pouquinho na questão política, você foi um dos vereadores, ou corrigindo, você foi o vereador que pediu informações a respeito do turno único. Foi atendido o seu pedido? De que forma está essa situação? Sandra, eu aproveito o momento, inclusive, para deixar bem claro para todos os servidores municipais. Se há algum vereador que sempre teve posição favorável às pautas do funcionalismo público e que valoriza o funcionalismo público, pode ser que exista outro, mas eu certamente sou um deles. Certo. Mas a questão toda é que nós enfrentamos um momento de pandemia. O turno único naquele momento era providencial. Nós precisávamos cuidar do que a gente tem de mais importante, que é a nossa vida, a vida das pessoas, a vida da população. Só que nós estamos vendo as nossas empresas voltando e trabalhando, inclusive, no sábado. E o pedido que eu fiz, vejam bem, eu não estou no grupo do governo, mas eu sempre voto de acordo com a minha consciência, buscando sempre representar os interesses da população. Eu fiz um pedido no sentido de que se provasse a economia que o município está tendo com o turno único, porque eu acredito que seja a hora de voltar. Certo. Para minha surpresa, foi redigido, até eu cometi a falha de não trazer o documento para te apresentar, mas uma página com 3 parágrafos genéricos, não dando nenhum índice, nenhum coeficiente, e dizendo que o turno único gera em torno de
R$200 mil de economia por mês, e essa economia vem principalmente dos vales de transportes. A Câmara avalizou em 2 momentos repasses de milhões para a empresa de transportes Gaurama. Inclusive, o último repasse eu não fui favorável, porque retirou R$650 mil da educação para repassar para uma empresa que passa por dificuldades e que tem o meu respeito. Só que uma coisa é o município dar um aporte para um serviço essencial. Outra coisa é fazer isso com o dinheiro da educação, que é uma área que eu não admito que seja mexido nessa área para colocar numa empresa que, inclusive assim, o transporte público no país e no mundo tem se tornado deficitário. Nós precisamos pensar o transporte público de uma maneira mais responsável. E quando eu faço a conta, levando em consideração que são 2.450 funcionários efetivos da nossa prefeitura, e que se nós temos somente 1.500 que não estão em turno único, considerando que entre professores e servidores da saúde, que para esses nunca tem turno único, considerando que 1.500 façam isso, a nossa economia, se for 200 mil, que não veio nenhuma explicação numérica, nós estamos economizando R$3,33 por hora. Certo. Então, o que eu quero deixar claro para os telespectadores, Erechim não pode parar por R$3,33. Inclusive, na mesma data, porque eu reapresentei o pedido, porque eu sou administrador de uma empresa. As minhas decisões não são emocionais. As minhas decisões são tomadas a partir de números. Eu sou formado em matemática, eu sou dessa área, eu fiz curso de gestão na FGV, eu tomo minhas decisões a partir de números. Então, eu não tive nenhum número. Me reenviaram o decreto municipal e, desculpem, mas o decreto eu já tinha lido. Sim. Então, se fosse a questão do decreto, não precisava ter enviado a resposta. Então, nesse sentido, inclusive, eu encaminhei uma sugestão de que se fizessem 2 turnos únicos. Se existe tanta defesa de que o servidor público funciona mais em meio turno, então vamos começar às 7h30 da manhã à 1h30 da tarde com um grupo. São 2.450 funcionários. E das 13h30 tem o encontro para repasse de informações e tal, se bem que hoje tudo é sistema. E vamos deixar a prefeitura aberta até as 19 horas. Vamos qualificar. E vejam bem, isso é no sentido de resgatar a importância do servidor público. Porque a pandemia mostrou, por exemplo, que não foram os convênios médicos e hospitalares, a rede particular que salvou o Covid. Quando dá o estouro é no público. Então, nesse sentido, assim, é até a questão de valorizar o servidor público, saber que ele está lá até às 19 horas para atender. Porque se um empresário precisar de um alvará para liberar um financiamento e por R$3,33 eu estou deixando 1.500 pessoas em casa e eu não estou atendendo esse empresário, o turno único, nesse momento, ele não faz mais sentido. Mas eu acredito que por toda a pressão que a gente tem feito, o turno único não retorne a partir de 1º de janeiro, ele encerra em 31 de dezembro, mas eu acredito que o Executivo Municipal deveria ter, eu diria assim, essa iniciativa de retomar as atividades de uma maneira normal, já nos próximos dias. Não tem mais por que continuar. Até porque não se tem gráficos mostrando a real economia. Eu não sei nem se a prefeitura tem como mapear tudo isso. Eu fico com essa dúvida também. Eu fiquei com essa dúvida, Sandra, pelo seguinte aspecto. Porque existem várias respostas, várias possibilidades para a resposta que eu tive. Ou displicência, né, que eu não quero acreditar. Porque assim, o vereador está pedindo, faz um texto genérico e manda para ele. Ponto. Displicência, ausência de dados, né? Ou seja, não foi feito esse estudo de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais assertiva. E aí eu digo, e a população tem que entender isso, essa é a função do vereador. A nossa função não é tapar buraco em rua. A nossa função não é fazer asfalto.
A nossa função é fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. E quando a gente tem uma justificativa de R$200 mil de economia num município do nosso tamanho, a gente tá... Eu acredito assim, ó, que já passou da hora da gente voltar ao normal. Dar o exemplo, inclusive, para toda a classe produtiva do nosso setor empresarial que sustenta essa cidade, né? Ter a possibilidade de dar uma infraestrutura ainda melhor para as comunidades do interior, com um turno, com horário ampliado de serviço, enfim. A gente sabe do esforço do servidor público, mas a gente precisa de uma gestão que faça uma gestão comprometida com o resultado e não com promessas políticas. Para mim, isso é muito claro. Nessa semana também a Câmara de Vereadores fez o repasse de valores para algumas instituições aqui de Erechim. Uma delas, o Hospital Santa Terezinha, 13 BPM e a Força Voluntária. Você votou a favor? Sim, esse repasse, Sandra, ele é oriundo, esse particularmente, de sobras do recurso da Câmara. Certo. Eu não só votei, na verdade não houve uma votação, houve um consenso entre os 17 vereadores. Porque eu, na minha prática política, eu tenho algo assim, ó, muito claro para a minha vida. A gente precisa divergir para construir, mas sempre permeado na linha do respeito. Certo. Se a gente trabalhar com a questão do respeito, a gente nunca encerra o diálogo. Porque só retomando a questão do turno único, muitas pessoas me procuraram. Vai para o Ministério Público, coloca a batata para assar. Não, eu não quero isso. Eu quero resolver o problema, ajudar, porque daqui a pouco a administração municipal não vê essa necessidade, mas as pessoas na rua nos cobram. Pô, vereador, meio turno só, que barbada. Não, não é assim que funciona. Que retorno a gente dá para a comunidade? Então, foi uma decisão tomada pelos 17 vereadores com um recurso que tem sobrado de um orçamento constitucional de 6%, que é o artigo 27º, acho que da Constituição Federal, que diz que toda a Câmara de Vereadores de cidades com 100 a 100 e poucos mil habitantes tem que ter 6% do orçamento líquido corrente do ano anterior para utilizar nas atividades legislativas. Uhum. E aí eu te digo assim, eu estou no 5º ano como vereador. Eu fui vereador na gestão passada, me reelegi agora e eu sou um vereador que nunca utilizou 1 centavo de diária. Então, o meu gabinete tem um compromisso muito sério com essa questão da economia. E não é uma economia assim para dizer, não tirou diária e tal. Eu digo assim, ó, a questão da diária, eu me sentiria muito incomodado em retirar a diária para ir buscar recursos para a comunidade quando a gente tem várias e várias instituições no município onde os líderes dessas instituições doam o que eles têm de mais importante, que é o tempo da sua vida, e, inclusive, eles devem aportar o seu próprio recurso para poder fazer as entidades andarem. Certo. Então, nós temos o nosso salário, o nosso, como é que se diz na linguagem informal, o subsídio, nosso subsídio. Só que o que acontece? Ele está defasado. Hoje o vereador em Erechim, o salário deveria ser mais de 10 mil reais. Hoje é 7 mil e pouco. Com os descontos sobra 6 mil reais. Né? Mas o que acontece? Eu tenho essa consciência. Inclusive, para deixar claro, eu consegui recursos não só para Erechim. Consegui intermediar recursos para Entre Rios do Sul e para outros municípios. Entre Rios do Sul, que foi o último, através do deputado Pompeu de Matos, a gente conseguiu intermediar um kit para o Conselho Tutelar, com um veículo, com vários equipamentos para a unidade do Conselho Tutelar de lá. Consegui, nesse ano, as últimas 2 emendas que eu consegui 100 mil para a PAI e 150 mil para o Hospital de Caridade, que é uma instituição que trabalha com mais de 11 milhões de reais de filantropia ano. Porque muita gente questionou, mas por que tu não levou para o Santa Terezinha? Mas a gente tem a parte da filantropia no Hospital de Caridade e faz parte do nosso sistema de saúde, e é muito importante.
Então, nesse giro todo, foram milhões que a gente conseguiu trazer através da inserção política sem retirar diária. É verdade. Então, é uma questão de responsabilidade. Então, por isso, assim, ó, o que eu fui contrário, Sandra, foi na votação do projeto das emendas impositivas, porque hoje cada vereador, até o ano passado, tinha direito a 0,65 do orçamento para repassar para as entidades, 50% para a saúde e 50% para quem melhor entender. Certo. Votei contra naquele momento porque, vejam bem, eu acredito que a política nacional não muda, porque vou relatar o que aconteceu comigo. Eu destino 50% para a área da saúde, escolhi algumas instituições, escolhi a APADA, escolhi a APAI, escolhi a dos deficientes auditivos, que é a APADA, né? Enfim, escolhi essas instituições e os outros 50% para o setor cultural. E veja só, um integrante de uma das entidades culturais, quando me encontrou na rua, professor, eu preciso lhe agradecer. O senhor destinou recurso para o nosso grupo, nós precisávamos muito. O senhor pode se candidatar quantas vezes o senhor quiser, sempre tem o meu voto. Esse é o erro. Nós não podemos criar esse vínculo. Por isso que eu acredito assim, e veja bem, para mim é muito cômodo. Eu vou pegar o meu 1%, 0,5% vou destinar para a saúde, para onde eu achar mais pertinente, e 50% vou continuar destinando para os órgãos culturais, porque eu acredito que a cultura de Erechim precisa de um aporte um pouco maior de atenção e recurso. E vejamos o seguinte, até a própria situação dos deputados, eles acabam criando esse vínculo que no momento em que você faz algo que o poder público está apto a fazer, você cria uma ligação que impede ela de olhar outras possibilidades. Isso prejudica a democracia. É isso que eu entendo. Então, eu entendo também que o proponente do projeto, que foi o vereador Claudemir de Araújo, tem a melhor intenção. Mas nesse ponto a gente diverge. Eu respeito a opinião dele, ele respeita a minha. Agora que é instituído, o que eu sempre faço? Eu procuro fazer a aplicação desses recursos da melhor forma possível. Mas nessa votação eu fui contrário. Mas agora a gente vai trabalhar em conjunto com os demais vereadores para ajudar a solucionar os problemas da cidade. Mas isso prejudica a oxigenação política de qualquer local que tenha emenda impositiva. Com certeza. Falando também agora dessa oxigenação política, no próximo ano teremos as eleições. Sim. Aquela tecla que a gente sempre bate, nós precisamos eleger tanto um deputado federal quanto um deputado estadual. O seu partido vai apresentar algum nome que saia de Erechim ou aqui da nossa região, que a gente possa ter essa colaboração? Na última eleição fui candidato a deputado federal, né? E muitas vezes, pelo fato do atual prefeito não ter sido eleito por 1.800 votos, eu me senti culpado. Mas hoje eu não me sinto mais. Por quê? Infelizmente, esse sonho de termos um deputado federal e estadual até está mais próximo, eu acredito, mas federal ele ainda continua um pouco distante. Por quê? Nós não vamos tão cedo, a não ser que por um milagre, transpor o que existe de mais prejudicial em qualquer nível político, o ego. Eu vejo assim, eu vejo repetidamente o mesmo processo acontecendo. Os partidos eles vão organizando seus nomes e quando um partido assume, por exemplo, a administração municipal, ele fecha a porta para uma pluralidade de ideias no sentido assim, vamos trazer quem não esteve vitorioso conosco, com o objetivo da gente pensar assim, olha, hoje o prefeito é do MDB. Vamos pensar quem dentro dos quadros políticos poderia representar a região. Então assim, o discurso, provavelmente nessa bancada vai passar muita gente, temos que unificar. Discurso vazio, sem ação.
nós estamos sendo cobrados, sou coordenador regional do partido, nessa semana nós temos a eleição, vou para a reeleição, se vou ganhar não sei, vai ter concorrência, mas a intenção é que o PDT apresente um candidato a deputado estadual e um a federal. Por quê? A comunidade precisa entender. Se não fosse o André candidato a deputado federal na última eleição, fazendo votos em 256 municípios do Rio Grande do Sul, mais da metade, eu não teria trazido milhões para a região. Poxa vida. Então, ou você se apresenta para a política estadual, ou senão a gente vai viver dentro do nosso campo pequeno. Né? Então, não dá para ser dessa forma. Só que o que nós precisamos melhorar nessa concepção, e a culpa não é da comunidade. A culpa é da nossa classe política. Porque essa mudança, para mim, eu digo sem medo de nenhum tipo de retaliação, até porque eu faço política por convicção, não por necessidade, porque o dia que a política virar necessidade, aí é complicado. Mas a questão é assim, ó, a AMAL se ausenta desse assunto. É da AMAL que tem que partir a ideia de unificarmos a região em prol de um nome. Só que está muito distante disso acontecer. Muito distante. Porque vejam bem, na própria vinda do governador Eduardo Leite, nossa, toda uma mobilização por 3 milhões de reais. A Câmara vai repassar com a sua economia 10 milhões para a comunidade. O que o governador fez de extraordinário? Sufocou os professores. Não quero entrar no item privatizações. Sim. Alguns serviços devem ser privatizados, mas o que a população deve começar a olhar é só para colocar um ponto de interrogação para que as pessoas comecem a refletir sempre que forem falar de privatização. O que aconteceu com as famílias de Mariana e Brumadinho até hoje? A Vale era pública. É verdade. Segundo ponto, verifiquem o que está acontecendo na Inglaterra. Estão estatizando os serviços que foram privatizados. Por quê? Eu acredito que existem setores que o poder público nunca deveria ter gerência. Mas os setores prioritários, os setores essenciais à vida das pessoas, esse não pode fugir do controle do Estado. Porque no momento em que a gente leva a Corsan para uma privatização, a gente está correndo o risco de entrar no mercado de oferta e procura de água. Eu não tenho medo de ficar sem pagar água. Mas será que todo mundo tem essa condição? E no momento em que isso virar moeda efetivamente, o que vai acontecer? Eu posso ficar sem andar de carro, eu posso ficar sem carro, mas eu não posso ficar sem tomar água. Se eu não tiver água, eu não tenho comida. Se eu não tiver água, eu não tenho banho. É essencial. Por que surgiu o Estado? Porque antes era a lei do mais forte. A gente se organizou em sociedade para promover a justiça. E o que está acontecendo com a sociedade, que está acontecendo alguns debates tão estranhos? É uma pergunta que eu me faço diariamente. Ou eu estou fora de época, ou alguma coisa está errada. Então, nesse sentido, assim, ó, o governador. Ótimo, que bom que lembrou que existe a nossa região. Que a gente sempre fica aqui no canto. Mas se viesse com um aporte de 30 milhões, ótimo. Mereceria até uma taça de champanhe. Agora, 3 milhões, quem sabe ele passa na Câmara de Vereadores e aprende lá com os vereadores como repassar mais recurso. E essa semana, inclusive, o governador anunciou 11 milhões, se eu não me engano, para o Hospital de Tramandaí, que a área da abrangência é... 4 cidades. Eu ia dizer, pouquíssimas cidades perto da nossa aqui, que a área da abrangência é enorme. Nós temos um público muito grande que depende do Santa Terezinha. Então, é uma coisa que a gente precisa refletir. Precisa refletir porque, assim, ó, parece que a repactuação do Santa Terezinha foi um grande feito. Corrigir uma injustiça histórica. Nós, da Câmara de Vereadores, repassamos recursos da comunidade, eu não estou me adonando disso de forma alguma,
Mas chega um ponto que a gente se pergunta, meu Deus do céu, a gente manda dinheiro para o hospital, mas não é só Erechim que é atendido, é toda a região. E a gente não quer ver a região mal, não, Erechim tem responsabilidade sobre a região, tem, mas cansa, porque nós temos os nossos problemas para resolver. Aí no fundo de participação dos municípios, os municípios menores não sabem às vezes aonde colocar o dinheiro e nós contando moeda. Então são essas situações assim, ó, que eu vejo que na verdade o marketing político ele se encarrega de distorcer muitas coisas. Então é difícil transitar principalmente num período de muita polarização, onde a gente perdeu aquela coisa assim, não o candidato, mas que tipo de propósito essa pessoa defende. Daqui a pouco não é a pessoa que você tenha a maior simpatia do mundo. E digo, eu tenho essa concepção, eu acho, por exemplo, o meu pré-candidato a presidente, que é o Ciro Gomes, é um cara que deveria ter um pouquinho mais de tato na sua conduta política, no relacionamento com as pessoas, mas é o único que tem um livro para quem quiser ler, Plano Nacional de Desenvolvimento. Ele tem uma ideia para o país. Que outro candidato tem isso? Então, são essas coisas. Eu não defendo o Ciro Gomes. Eu defendo o Plano Nacional de Desenvolvimento. Para mim, é o que há de mais, porque nós estamos 4 gerações atrasados na indústria. Hoje, a maioria dos itens hospitalares a gente importa. Por quê? Aí eu volto lá na tua primeira pergunta, Sandra. Porque a gente não investe em educação e tecnologia. Nós estamos 4 gerações atrasados em indústria, ciência e tecnologia. O Brasil, ninguém iria segurar o nosso progresso se a gente investisse no óbvio, que é educação. E na quinta-feira, o evento acontece aqui na cidade de Erechim para a equipe do partido. O evento do PDT vai acontecer no Galpão Campeiro a partir das 19 horas. Né? Nós teremos a presença do deputado federal Pompeu de Matos, que já confirmou, o deputado Gerson Burman. A gente vai discutir vamos dizer assim, a conjectura para 2022. Vamos escolher o novo coordenador regional. Se eu permanecer, não vai ser novo, né? E se eu perder a eleição, também não vai ser novo, porque vai ser o que foi antigamente, que foi o Alencar, né? O professor Alencar. Eu acho que essa disputa é sadia, sempre a gente tem essa questão, cada um com o seu pensamento, mas a gente precisa respeitar. E a gente vai amadurecer ideias de estratégia para 2022, até porque nós temos, dentro dos bastidores do PDT, um nome, né, para lançar para o governo do estado. A gente espera que ele se confirme, que é o nome do atual presidente do Grêmio. Espero que livre o Grêmio do rebaixamento, né? Torcemos enfim, por isso. Mas o Romildo Bolzan é um ser humano extraordinário. É verdade. Falo isso não por conveniência política, porque conheço o Romildo, tenho uma relação com ele, prefeito de Osório, por 3 mandatos, se não me falha a memória. Deixou saudades em Osório como prefeito, quer dizer, é uma pessoa fantástica. Estive visitando o Grêmio algumas vezes e fui muito bem recebido por ele e me impressionou o carinho, porque esse é um ponto que a gente precisa valorizar nas pessoas públicas. Desde a pessoa no mais alto escalão de administração do Grêmio, até a pessoa com o salário mais humilde dentro da estrutura, ele trata da mesma forma. É um ser humano extraordinário. E eu acredito que o estado do Rio Grande do Sul precisa de alguém comprometido com a educação. E o Romildo, por várias oportunidades, já provou, só ir lá ver o que aconteceu quando ele foi prefeito em Osório. Sim. Então, confirmado isso, o PDT vai com grandes chances de ir para um segundo turno e grandes chances de estar administrando o estado nos próximos anos. Então a gente vai fazer essa reunião, a gente vai conversar com os colegas presidentes de partido e todos que detêm cargos, prefeitos, vices, vereadores, dos 31 municípios que compõem a coordenadoria que leva o nome do nosso saudoso Leonel de Moura Brizola. Professor, obrigada por estar aqui conosco. As portas da TV sempre estão abertas para você e eu acho que a gente precisa de debates, de conversas produtivas, conversas inteligentes que nos façam a refletir
sobre o que queremos de um país amanhã, de uma cidade amanhã. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade, a gente sempre está à disposição. Eu acredito que os meios de comunicação, numa era onde a internet, o advento da internet, eu digo nem da internet, das redes sociais, deu voz para as pessoas, mas a gente tem muita informação sem aval. Sim. Então, tudo que é dito aqui tem um responsável. Então, os meios de comunicação, o que para muitas pessoas parece, não, acabou, não. Os meios de comunicação passam a ter um protagonismo cada vez maior nas comunidades onde estão inseridos. Então, eu agradeço a oportunidade. A gente quer Erechim é uma cidade fantástica. Eu sempre digo assim, por mais que a gente viaje por vários locais, é muito bom estar viajando, mas é muito bom voltar para cá. Falta pouco para Erechim ser perfeito, né? Então, nós vamos procurar até 2024, quando termina a nossa legislatura aí desse mandato, fazer o melhor por isso. Nunca retalhando ninguém, sempre trabalhando na linha do respeito e da construção. Isso que é importante. Muito obrigado. Quarta-feira, com uma leve previsão de chuva que até o fechamento dessa edição não havia se confirmado. Mas a quinta-feira o tempo promete chuva aqui na nossa cidade. Vamos conferir? Na quinta-feira pela manhã, 14 graus, a máxima 24, a média do dia em torno de 19 graus, a umidade do ar 31%, ventos 12 km por hora e 32 milímetros que a gente tem programado de chuva aí para quinta-feira. Então vamos ficar aí na torcida para que realmente se confirme esses milímetros de chuva. E a todos vocês, boa noite e até amanhã. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber.